Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, mais um vídeo católico, visão só escritura. Por quê? Eu, servo Roberto, só acredito na escritura, porque a escritura me mostra um magistério, em Atos dos Apóstolos 2, segundo Tessalonicenses 2,15, a tradição apostólica, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de profeta tendo por pedra de ângulo Cristo, Mateus 16,18. Ali você vê uma igreja já sendo profetizada e fundada por próprio Cristo e vai ser edificada pela própria Quefas e os apóstolos, que Cristo escolheu os apóstolos 2. Me mostra doutrina, os apóstolos 2,42. Então, meu irmão, os falsos profetas, os super apóstolos, os bispos que se auto-ugem, etc., a triangular, os mormons, a adventista, a mundial, a universal, a internacional da graça, a plenitude do trono de Deus, apostólica, a plenitude do trono de Deus, são meramente igreja fundamento de homens. Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa, porque não é o fundamento do apóstolo, e nem a doutrina dos apóstolos, Apóstolos 2, 42. Em Gálatas 1, do 5, Gálatas 1, do 6 em diante, são apenas pessoas que semeiam confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Como? Como a falsificação da palavra. Olha só que interessante. Paulo, ele vem nos dar o ensinamento para a gente entender, porque a coluna que sustenta a verdade, 1 Timóteo assim, que é a igreja, que é a pregação dos apóstolos, a quem foi confiado, que não são falsificador da palavra, mas enviado e cheio do Espírito Santo, aos apóstolos 2. Como foi prometido ali em João 16, 13. Olha só. 2 Coríntios 2, inédito esses vídeos, né? 17, ó. E que de fato não somos como tanto outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nos apregoamos em Cristo sobre o olhar de Deus. Olha só, os falsificadores, é simples entender esse texto, ele não mantém a integridade, e nem a doutrina, e nem o pastoreio, porque eles desprezam o magistério. Olha só, para a gente entender o texto, ó, 1 Coríntios 2, 14, ó, mas graça seja dada a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Ó. Somos, para Deus, o perfume de Cristo, entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte, e que dá a morte. Para os primeiros, porém, odor de vida, e que dá vida. É qual o homem capaz de uma tal obra? Olha só. Os apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, a doutrina da igreja, os bispos, que são sucessores, é um perfume para nós. Como os apóstolos foram. Por quê? Porque não são falsificador da palavra. São mensageiros do evangelho de Cristo que mantém a sua integridade. De acordo com que desceu ali Atos dos Apóstolos 2, e os bispos sucessores, como diz o catecismo, tem que manter essa integridade. Esse perfume que são as pregações dos apóstolos. Por quê? Muitos falsificadores. Porque Paulo já está dizendo que quem são esses falsificadores? Simples, ó. Você pega 2 Coríntios 2, 17, né? 2 Coríntios 11, 2, ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer para cortar pela raiz todo o pretexto. Aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós. Olha só. Continuarei a fazer para procurar, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários honestos, que se disfarçam apóstolos de Cristo, ó. O que não é de espanto, se pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Olha só,
2 Coríntios 11:4, porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente, que não é a integridade que Paulo está falando ali, em 2 Coríntios 2:17, que não é o verdadeiro perfume do evangelho, que não é a mensagem dos apóstolos. É outro fundamento, é outra doutrina. São os falsificadores da palavra. Como você vê essas divisões, Mateus 12:25, ou Lucas 11, ou Marcos 3 fala. Toda divisão será dispersa, porque são falsificadores da palavra. Sim, vai descer e se afirma iguais a nós, que a minha igreja é a salvação, aqui opera milagres e prodígios. Essa igreja se corrompeu, essa igreja não foi essa igreja que se fundou. O pastorinho de Pedro não é errante, que não manteram a integridade. Olha o Paulo mantendo a integridade aqui, ó. As cartas paulinas, pô, é um show para defender a igreja. Toda a escritura, claro, né? 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, que não são falsificadores da palavra, mas são os enviados. Olha só. Por quê? Atos Apóstolos 2:10, um Espírito Santo. Olha, 1 Coríntios 12:13, em um só Espírito fomos batizados nós, para formar um só corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Olha só. Ali, 2 Coríntios 4, fala de outro Espírito. Surgirão pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito, que não é da unidade, que não é a integridade, 2 Coríntios 2:17. Ó, 1 Coríntios 15, ó. Eu vos lembro, irmãos, que o evangelho preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. Porque em Gálatas, olha só, é um jeito simples de você entender a escritura, a doutrina, o magistério. Catecismo, quer entender a escritura? Quer conhecer a sua igreja católica, apostólica romana? Leia o catecismo. Leia os documentos da igreja. É totalmente alicenciado com a escritura, os dogmas, totalmente. A liturgia, a Santa Missa, segue os 4 evangelhos, que são os pilares da nossa fé. Aqueles que se auto-enviam, eles são falsificadores da palavra. Em Gálata, fala também, ó. 1:7, de fato, não há 2 evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só. Mas, ainda que alguém, um anjo abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anatema. Paulo, que teve a revelação ali por graça, Gálatas, ali, 1:11, 12, não por intermédio de homens, não anunciou outro evangelho. Não foi fundar a igreja. Fundaram comunidades em comunhão com a igreja. Se pegar lá em 2 Coríntios 1:2. A igreja de Gálatas, a igreja de Coríntios é uma só. Porque é o mesmo Espírito que está soprando sobre a vida de Paulo, é o mesmo Espírito que está ali sobre a igreja de Gálatas, que é a comunidade. O mesmo Espírito Santo que soprou aqui para formar essas comunidades, que deu a revelação a Paulo, que usando a boca de Paulo, etc., estava ali com Pedro ali, sendo martirizado de ponta cabeça, para edificar essa igreja, para finalizar essa coluna, essa rocha. Pedra de ângulo, Cristo, Gálatas 2:20, e o fundamento dos apóstolos. Para você não acreditar nesses falsificadores da palavra, esses super apóstolos, etc. Não. Olha só. Olha só, o 9, ó. Repito, aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado, ó. Doutrina diferente. Aqui em 2 Coríntios 11:4, diz aqui que as pessoas vão aceitar esse evangelho diferente. Pessoas anunciando e pregando outro Jesus diferente, por inspiração de outro Espírito, e as pessoas vão aceitar de boamente. Ó, havereis abraçado de boamente, aceitai.
Porque esses falsos profetas, eles não suportaram a sã doutrina. Segundo Timóteo, olha só, 4, 3, porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, ajuntarão os mestres para si, não suportaram a sã doutrina. Que sã doutrina? Dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros perfumes de Deus, que são os apóstolos, aqueles que e são essas nuvens de testemunhas, Hebreus 12:1. É simples. Por mais que você veja esses caras fazendo milagres e prodígios, eles não alcançaram a salvação, porque a salvação só tem na igreja. Você só vai alcançar a sua salvação reconhecendo essa igreja. Se apartou dessa igreja, você prega, você pula, você rodopeia. Infelizmente, é Mateus 7, 21, 22, 23. Que interessante. Porque vocês têm que ser, 1 Coríntios 1 e 2, imitadores dos santos. Ou ali a comunidade de Coríntios imitava Paulo em tudo. Mas tem que chegar esse beatis, essa teofania, esse mistério da imitação dos santos. Interessante. Porque o falsificador da palavra, eles fazem milagres e prodígios. Quem faz milagre e prodígio é Cristo, pô. Mas Satanás, ele opera milagres e prodígios também. Se pegar lá em 2 Tessalonicenses 2, do 9 em diante. Mas o que Mateus 7 quer nos ensinar? Olha só, 23. E, no entretanto, eu lhe direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operário maus. Ó. Muitos me dirão naquele dia, 22. Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? 21. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? Pai deixou o quê? Confiou ao quê ao Filho? O seu reino. E instaurou o seu reino aqui na terra, que é a igreja. Se apartou da igreja, não está fazendo a vontade de Deus. Estão adulterando, estão pregando outro Jesus diferente. Que o Espírito Santo assiste essa igreja que Cristo fundou e edificado pelos apóstolos, que é o próprio Espírito Santo, que edificou também. Então, se você apartou dessa igreja, você está dando ouvido aos falsificadores da palavra. Paulo, ele é bem sincero, bem concreto nas suas cartas paulinas. Que interessante. Em 2 Coríntios 2, 17, 1 Coríntios 15, 1 e 2, Gálatas 2, do 1 ao 5, você vê aqui, ó. Os falsos irmãos, os falsificadores, eles saem dentro da igreja, pô. Eles ficam ali, disfarçado em apóstolo, disfarçado em ministro, ó. Que interessante, ó. Você pega em Gálatas, ó, os Gálatas 2, ó, do 1 ao 5. 14 anos mais tarde subia outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação, expus-lhe o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar, mas por causa dos falsos irmãos. Olha só, intrusos que frutificamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de gozarmos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Fomos, por essas vezes, condescendentes para que o Evangelho permaneça a sua integridade. Olha só, em Gálatas 2, 5, em 1 Coríntios 1 e 2. Olha só, por quê? Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, é uma só doutrina. Atos Apóstolos 2, esse evangelho que Paulo expôs aqui é o mesmo evangelho de Cefas, João e Tiago, ali na comunidade de Jerusalém. Por quê? Os falsificadores, eles se disfarçam em
falsos irmãos. Diz a Bíblia que, se for possível, transfigurem anjos de luz. A maioria das heresias vem daí dentro da igreja, sai dentro da igreja, pô. Martinho Lutero se repostou toda a fé, foi fundar outra igreja, se revoltou com outra igreja. Por quê? Não são verdadeiros perfumes de Cristo. Não são verdadeiros discípulos de Cristo. Não ama verdadeiramente a sua esposa. Como diz lá Mateus 7, 21. Tem que fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Cristo escolheu quem? Os apóstolos. Para fazer a vontade de Deus e ensinar você a chegar a conhecer a verdade e a fazer a vontade de Deus, como os apóstolos fizeram. Por isso que Paulo, 1 Coríntios 2, fala: ó, vocês aí, Coríntios, comunidade de Coríntios, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por você ver, ó, essas revoltas protestantes, esses fundamentos de protestante, são imitadores dos próprios que se revoltaram contra a igreja. Martinho Lutero revoltou, fundou a igreja. Hoje em dia, os caras se esperam em Martinho Lutero. Não se espera nos verdadeiros perfumes de Cristo, que são os apóstolos. Se inspirar nos santos, jamais vai acontecer divisão. Mas se você for inspirar em Gênero Duque, em Sila Malafaia, vai virar aquela salada na sua cabeça e você vai anunciar outro Jesus diferente, que não é a integridade e o ensinamento do magistério. Infelizmente, meu irmão. Hoje você tem acesso à Escritura. Qualquer pessoa pode manobrar a Escritura. Colocar lá numa mesa e começar a pregar. O Espírito Santo tá me usando. Olá, pare, xúria. Mano, eu vi um vídeo daquele... Agora é apóstolo. Leandro Salles lendo a mão da mulher, igual cigana lê, pô. Apostataram da fé. Não suportaram a sã doutrina da coluna sustentáculo da verdade. Não mantiveram a integridade porque se apartaram do magistério para seguir seus próprios conceitos. Ao contrário, a mensagem dos apóstolos. Infelizmente, meu irmão. Infelizmente, naquele dia vai... Aqueles pastores engravatados, sim, eu fiz milagres e prodígios. Você fez? Você fez a minha vontade? Você está sobre a minha esposa? Você está sobre o meu corpo místico? Você está na doutrina dos apóstolos? Você foram imitadores do verdadeiro santos? Não. Então, meu irmão, seu caminho já sabe onde que é. É simples. Crentaiada tem em todo lugar, meu querido. Cada esquininha tem um crente, cada esquina tem uma igreja. É a vontade de Deus ter divisão? Vamos ver mesmo. Você pega Lucas, Mateus 12 também fala, Lucas 11, ó. 11. Ó, 23. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolher comigo, espalha. Ó. O protestantismo não é a favor da igreja. Por isso que se espalhou. É contra mim, pô. Ninguém, porque persegue os apóstolos. Quem persegue os apóstolos, persegue Cristo. Lucas 10:16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Que se enviou quem? Os apóstolos, a edificar a sua igreja. Então quem rejeita, Paulo está perseguindo os apóstolos. Certo? Que isso apareceu de Saulo? Ô seu jumento, por que você está me perseguindo? Olha só. 11, Lucas 11. 17. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. E seus edifícios cairão uns sobre os outros. Ó. Que é esses edifícios? Essas igrejas é fundamento de homens, que colocaram outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Como esses edifícios irão tombar uns sobre os outros? A Universal não concorda com a Assembleia. A Assembleia não concorda com o Triangular. A Triangular não concorda com os mornos. Os mornos são uma herege. Não. A minha igreja é verdadeira. Não. Aquela confusão Gálatas 1:7, como Paulo fala. Não há dois evangelhos. Não há duas doutrinas. Não há vários Espíritos Santo. Não há várias esposas. Você começa a entender a Escritura totalmente engajado, voltado
ao fundamento dos apóstolos, ao magistério, você começa a abrir seus olhos e a escama cair igual caiu de Paulo. E Paulo chama tudo de cocô esterco, que ele aprendeu ali no judaísmo, ao crescer aos pés de Gamaliel. Filipenses 3, 8, certo? Simples. Toda divisão, infelizmente, se você está na divisão, eu oro por você conhecer a verdadeira igreja. Eu sei que já semearam confusão, vocês são idólatras, vocês adoram Maria, os católicos são idólatras, etc. É a confusão, para você não conhecer a verdade. Como você vai até o Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, sem passar pela pregação dos apóstolos, sem o corpo mexido de Cristo direto lá na cabeça? Que privilégio você tem? Nem os apóstolos tiveram esse privilégio. Salve Maria.